Olá a todos, eu sou Thaís e faço parte da TCS Brasil. É um prazer tê-los aqui em mais um TCS Webinar. Hoje falaremos sobre as transformações dos pagamentos digitais, explorando novas tecnologias, participantes, as expectativas dos consumidores nessa transformação que está remodelando a forma como as empresas prestam serviços e fazem negócios. Nosso evento contará com apresentações em português e inglês. Vocês podem optar pelo áudio mais confortável entre o som original, o evento todo em português ou todo em inglês. Os botões estão abaixo na tela de transmissão. Se você está me ouvindo em português, você escolhe a opção em inglês ou vice-versa. Para começar, vamos conferir um pouco da evolução das transações dos pagamentos digitais na Índia nesses últimos anos. Acompanhe esse breve vídeo, por favor. Pagamentos digitais na Índia, em milhões de transações. China, Índia e Estados Unidos. Convido agora Sua Excelência, Sr. Suresh Reddy, e desde já agradeço ao embaixador por todo o apoio e parceria neste evento. Tenha um ótimo webinar. Seja bem-vindo, senhor, para seu comentário de abertura. Muito obrigada, Thaís. É um prazer estar com vocês hoje nesse webinar. Eu gostaria de iniciar congratulando o Tushar e a sua equipe TCS por fazer um webinar interessante. Hoje nós estamos aqui olhando o futuro que corre diante dos nossos olhos. E eu, como embaixador da Índia, acredito que a Índia está no centro dessa evolução que está ocorrendo. Acredito que vocês já viram e refletiram na rápida adoção dessa nova tecnologia na Índia. Esse vídeo mostra como essa transformação está ocorrendo e começou com uma necessidade na Índia, começou com uma necessidade para cada cidadão, possa pagar. E também acredito que isso seja importante, que fez o Brasil introduzir outras opções, como o Pix, para pagamentos rápidos. Então, significantemente, é importante e interessante falar nisso. Essas duas coisas aumentaram as seções da sociedade que não tinham oportunidades. Então, é tudo parte deste processo. Eu gostaria de cumprimentar e congratular o Banco Central do Brasil para fazer tudo isso possível. Quando olhamos a Índia, o vídeo mostrou o crescimento rápido da Índia e o PCA. Aqui nós temos o Sr. Hitesh do NIPL, com as operações unificadas na Índia. No mês de agosto foi fantástico, tiveram 3,5 milhões de transações no valor de 88 milhões de dólares. E isso mostra o passo rápido da adoção desta tecnologia. E quando falamos nela, há questões, óbvio. O número 1 seria a privacidade dos dados, cibersegurança, identidade e etc. Mas uma grande questão que todos enfrentam são as diferentes abordagens regulatórias desse desenvolvimento. Eu acredito que esse webinar hoje é importante porque reúne dois países e também o EPC na Índia, que é tudo parte disto e deste mercado. Então, eu estou muito feliz de tê-los aqui. Eu acredito o que vai ocorrer hoje será também para o mundo. Somos dois países, Brasil e Índia, democracias e com uma grande população que
é muito importante com tudo que está ocorrendo. Neste contexto, quero falar sobre isso. Hoje, isso foi lançado na Índia há alguns dias e se tornou um grande sucesso na Índia. Então, Visa e também será Mastercard, se não estarei enganado. Então, é o meio de pagamento preferido na Índia e eu gostaria de congratular a equipe do NIPL nisso. E vou deixá-los falar mais sobre o assunto. É uma área do UPI que podemos cooperar e trabalhar juntos. E estamos muito empolgados com as plataformas que já estão funcionando. Agradeço à equipe TCS e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Muito obrigada pelas suas palavras, embaixador. E seguimos agora para nosso primeiro painel. Brasil e Índia, tendências emergentes em pagamentos digitais. Para este painel, convido o senhor João Manuel Pinho de Mello, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central do Brasil. Ele é o responsável por incentivar a inovação financeira, o que envolve fomentar o debate sobre os impactos das novas tecnologias na competição e na estabilidade financeira. Já atuou no Ministério da Economia como secretário de Políticas Econômica, secretário de Promoção e Produtividade e Advocacia da Concorrência e assessor especial para reformas microeconômicas. Também nessa discussão, Mr. Ritesh Shukla, CEO da National Payments Corporation of India International, NIPL. Ele é responsável por formular estratégias e liderar o desenvolvimento de negócios, implantando a tecnologia e soluções da NPCI em mercados internacionais. Ele já fez parte dos negócios da Mastercard no Oriente Médio e no Norte da África. Suas passagens anteriores incluem Visa Inc., Axis Bank, HDFC Bank e SBI Cards. Para moderar o painel, convido Gary Gaetz. Atualmente, ele é Strategic Advisor na TCS. Gary já foi presidente e CEO da Payments Canada, onde desenvolveu uma estratégia para modernizar os sistemas de pagamentos do Canadá e já ocupou diversos cargos executivos no Banco do Canadá. Gary é membro do International Council of Payments Association Chief Executives e presidente do Central Bank Counterfeit Deterrence Group. Gary, please, Gary, por favor, tenha a palavra. Muito obrigada e obrigada pela sessão que nós estamos falando de pagamentos digitais e instantâneos. Nós vamos abordar vários tópicos que o embaixador já mencionou na sua abertura e temos muito a cobrir. Então vamos começar imediatamente. Em primeiro, o Brasil e a Índia focam no estabelecimento de infraestrutura pública para pagamentos de varejo, diferente de outros países como o Canadá, que confiam muito extensamente em infraestrutura privada detida por bancos ou redes de cartão. Poderíamos comentar nas razões e benefícios para tal. Então, vamos começar com o senhor Manuel, do Banco Central do Brasil. Muito obrigada, Gary. Eu gostaria de começar falando como estou honrado de ser parte deste painel e muito obrigada, TCS, e também a Embaixada da Índia pelo convite e cumprimentar o Sr. Ritesh Shukla. Ótima pergunta, Sr. Gaetz. Obviamente, eu acredito que com receita geral, que podemos dizer que é uma abordagem caso a caso. E vou falar um pouquinho sobre a experiência brasileira. Eu sei que outros países querem lançar esse tipo de iniciativas, mas cada país terá sua própria receita, peculiaridades e desafios a abordar. Agora, no genérico, podemos dizer que plataformas como de pagamento envolvem problema de coordenação soberana, que é colocando payers e pays juntos no mesmo ambiente. Isso que o Mastercard, Visa, todos esses pagamentos fazem. Os problemas de coordenação. Bem,
um exemplo de livros de falha de mercado, ou que poderia vir a ser falha de mercados. O mercado algumas vezes resolve esses problemas e algumas vezes eles falham em fazê-lo. Na experiência brasileira, o Banco Central brasileiro tenta estimular uma solução privada para pagamentos instantâneos desde 2013. E poderia-se dizer que esta foi a primeira, ou melhor dizendo, o primeiro caminho adotado para tentar resolver isso. Os participantes do mercado tentaram juntos achar uma solução e prover pagamentos instantâneos. Considerando que nós temos uma indústria bem desenvolvida nos últimos anos e ainda o temos, este ponto, o Banco Central pensou que esses participantes do mercado dariam essa solução privada. A um dado momento, um grupo de trabalho constituído e o diagnóstico naquele momento é que o problema de coordenação, então, era muito difícil de ser superado num caso específico do Brasil. Então, os bancos centrais decidiram liderar o caminho, resolver esse problema de coordenação. O que quer dizer isso, liderar o caminho? Estabelecer essa parceria pública-privada com o corpo de governança para o PIX, onde mais de 200 participantes engajaram junto ao Banco Central para prover a inteligência de mercado necessária para o Banco Central para fornecer duas facilidades, ou melhor dizendo, três facilidades essenciais. Uma seria o de settlement, de compensação, onde o Banco Central do Brasil tinha uma ampla experiência anterior nessa base, em pagamentos atacados, no wholesale payments. O segundo seria a informação, que é o banco de dados do aliases, ou as chaves de PIX, que identificam os receptores, ou os PIs. E o terceiro, uma infraestrutura regulatória, onde, digamos, o Banco Central é o dono e estabelece as regras. E sejamos bem claros nisso, o Banco Central não fornece qualquer serviço diretamente para os consumidores de serviços de pagamento, somente provê esses 13 facilidades: regulatória, informação e a compensação financeira. E participantes de mercado, que quer dizer instituições de pagamento, uniões de crédito e bancos, usam essa facilidade para prover serviços para usuários finais. Lógico que a questão regulatória é forte o suficiente, onde resolvemos parte dos problemas de coordenação ao colocar todas as instituições de pagamento, ou grande parte, ou os bancos mais importantes, cobrindo 95% das transações dentro do esquema de pagamento, como mandado, ou tendo, digamos, uma procuração do Banco Central, digamos assim, como in lieu of. Então, é difícil de prever os usuários, mas até então temos feito isso fantasticamente bem. Com isto, eu acho que eu já me deti um pouco mais do tempo que foi me dado. Eu passo a palavra para vocês, eu passo a palavra para o Gary. Muito obrigado, bem interessante. O que eu gostaria de fazer é agora passar para perguntas mais genéricas sobre os pagamentos e o seu ponto de vista no assunto. É lógico, os pagamentos digitais têm sido exponenciais, o seu crescimento e o meu entendimento de UPI na Índia, com crescimento recorde, o PIX no Brasil auxiliou realmente a iniciar uma revolução, em pagamentos instantâneos no varejo, e mudou para um caminho que a gente está se distanciando do dinheiro, papel, moeda. Então, com as tendências dos pagamentos digitais, modelando esse sistema de pagamento digital, eu passo para o senhor
Shukla. Jerry, muito obrigada pela pergunta. Eu acredito, se eu falar sobre a Índia, sua experiência, e o que podemos chamar a atenção com relação a esse assunto, começando no modelo que temos na Índia, é muito de colaboração. Então, as organizações que eu represento, que é o centro orquestrando toda essa questão, 67 entidades incluídas, bancos estrangeiros, bancos estaduais e privados, assim como Sintex. Então, somos os verdadeiros e o centro do sistema, do ecossistema na Índia. Então, essa seria a primeira parte. A outra é a solução que a UPI, que é uma tecnologia de fonte aberta, open source. Então, temos uma faixa média e daí temos apps, e os apps podem ser Google Pay, Walmart, PhonePay, tipos de pagamento. Então, os usuários fazem um download desses aplicativos nos Google Play, que seja, e faz autenticação e conecta ao banco na Índia via esses apps. Então, é Open Banking na Índia, e uma vez que você o fez, você pode utilizar esses apps para fazer P2P e P2 Payment. Então, o interessante é ver a tecnologia open source trabalhando no Open Banking, 100% de interoperabilidade. Então, estamos criamos um ecossistema enorme. 10 milhões de merchants que dão esse pagamento, é parte do ecossistema UPI. Então, realmente, é o ponto que a Sua Excelência falou. Com o UPI, lançando em 2016, mês de dezembro, e fizemos volumes de milhares de dólares já no início. No ano passado, o volume de 467 bilhões de dólares de transações em 2020. Então, 840 bilhões de dólares. Então, o crescimento foi fenomenal, em 280% crescimento anual. Isso quer dizer que nós estamos fazendo uma profunda adaptação do mercado, e o motivo foi que nós criamos para cada segmento. Então, uma solução UPI para cada segmento. Então, para segmento, telefone, tem UPI, 90 idiomas. Vocês sabem que tem várias línguas e idiomas falados na Índia, então adaptamos para cada idioma, 90 idiomas no total. Foi a adaptação do UPI. Na verdade, possibilita os consumidores abraçarem essa opção. Então, temos aliases, então pessoas estão utilizando para fazer P2P payments, que são tipos de pagamentos P2P, e estes são os fatores básicos, e continuamos melhorando e lançando instruções de autopagamentos, e também lançamos e hoje você pode utilizar o UPI para fundos mútuos. Então, uma grande porcentagem dos fundos mútuos estão utilizando e pagando no UPI. Somos uma plataforma que pode incluir novos usuários, e a experiência do usuário é muito boa, com confidencialidade. Estamos indo global. Então, entrando em mercados internacionais, e logo estaremos a vivo no UPI, em mercados muito importantes. Então, isso que eu gostaria de falar hoje. Eu espero ter respondido a sua pergunta, Gary. Sim, muito obrigada. A sua experiência com UPIs é realmente fantástica, e um número de nós de outros países estamos olhando. E, lógico, acredito que outros países querem se beneficiar das experiências da Índia e do Brasil. E o que eu quero perguntar ao Sr. Manuel, qual a sua opinião sobre os fatores de sucesso que foram até então, por exemplo, para o PIX, e as lições aprendidas que você pode compartilhar com outros países? Sim, Sr. Guedes. Primeiro, eu esqueci de dizer que no UPIs a experiência para nós foi fascinante e muito inspirador para nós e o nosso sucesso. Eu diria que a chave do sucesso já foi respondido pelo Sr. Shukla. Se você tiver uma plataforma aberta, geral,
totalmente interoperável, concorrência sem barreiras de entrada. Então, é um campo igualitário para todos, é a chave do sucesso. Isso faz os participantes do mercado engajados totalmente na iniciativa. E, certamente, no caso específico do Pix, foi muito importante. Assim, dando um passo para trás, num nível geral, a abertura e interoperabilidade é chave. Agora, se formos mais na parte de integração, como já disse, o Banco Central, BC, tem a participação a provedores de contas e transações e sistemas de pagamento e bancos. O BCN não tem a ordem para obrigar os usuários a participar. Também não podemos obrigar TIs, provedores de solução de TI não podem ser obrigados também. Não podemos fazer isso como Banco Central. Então, o processo de governança do PIX, que reuniu associações mercantes e usuários finais, provedores de TI e, obviamente, provedores de contas e transações, ou contas de transações, de uma forma e espírito de colaboração, foi essencial nessa situação. Quando o Pix foi lançado, bancos, instituições de pagamento e credit unions estavam totalmente engajados, num sentido de que este engajamento, a ótica de participar e ganhar participação de mercado numa plataforma que o campo era bem nivelado, poderia-se dizer, entre aspas, que era um marketing para nós. Então, se você olhar as primeiras 5 semanas seguindo o lançamento do Pix, provedores de transações estavam usando o Pix de uma forma feroz para registrar o seu número de Pix. Por fim, a solução centralizada que nós temos, quando eu falei que providenciamos a estrutura regulatória, veio com regras de usuário final. Então, instituições de pagamento e bancos tinham que ver a experiência do usuário com o Pix. O Pix tinha que ser totalmente na primeira página, assim que lançado como exemplo. Então, isso foi chave, foi parte. E havia uma certa implicação de que você só pode fazê-lo, e é fácil de fazê-lo, digamos assim, numa solução centralizada. E, por fim, fazer o Pix ser grátis, sem custo, foi crucial. Achávamos que a margem de custo é basicamente zero, então o Pix deveria custar zero. As instituições de pagamento e bancos, isso foi como descrevi como foi estabelecido no Brasil e poderia ser um gabarito para como os recursos foram utilizados para outros países. Muito obrigado, isso é tão interessante, especialmente o Pix e o preço foi fantástico. Eu gostaria de mudar um pouco o rumo da conversa e falar sobre identidade digital. Isto é uma parte central da digitalização e inclusão na Índia e chave para levar os pagamentos virtuais e as partes embutidas quanto aos... Eu gostaria de perguntar ao Sr. Shukla, então, com relação à jornada de identidade digital na Índia, e o que você poderia ver como parte disso no Brasil? Eu acho que, para nós, novamente,
eu voltaria ao ponto que eu falei da colaboração e também o governo foi muito importante como força por trás disso nesta área. E hoje chamamos a nossa identidade digital importante utilizando o NPCI, NIPL e muitos governos eles falam da inclusão financeira, bem-estar social e não ter que usar papel moeda, então possibilitando serviços também. Isso também ocorre sob, como eu diria, a plataforma e a sua abordagem também com os pagamentos UPI, então plataforma, uma abordagem igualitária, então a identidade digital possibilitando isso é importante para as contas bancárias, para empréstimos e tal. Então muitas coisas boas ocorrendo. É difícil pôr em palavras tudo isso. Eu convido para que venham na Índia e vejam como está ocorrendo, porque então uma pequena loja, um comércio na Índia, provavelmente aquele comércio minúsculo, dificilmente está recebendo papel moeda, é tudo digitalizado. Então, pequenos negócios, pessoas que têm acesso limitadíssimo a empréstimos bancários, agora estão utilizando essa identidade digital para empréstimos e uma fonte importante de dados para quem são os que emprestam e para os tomadores, então, e fazendo com que o dinheiro circule rápido, de forma eficiente, transparente e adicionando para todos os lados e incluindo fintechs que hoje utilizam os ativos criados nas ideias digitais, com pagamentos digitais, soluções para atender e identificar esses negócios. Eu acredito que estamos numa parte muito importante, coisas muito interessantes estão ocorrendo. Muito obrigada. Eu diria que é tão importante ter um programa nacional de identidade digital para facilitar todas essas coisas que você listou aqui. Nós temos ainda alguns minutos, mas infelizmente o tempo passou tão rápido. Eu gostaria de perguntar ao senhor Manuel a sua ótica com relação a inclusão financeira no Brasil e a importância do desenvolvimento do pagamento digital foi e será com relação a isto. A digitalização e pagamentos digitais são cruciais, tem que ser barato e eficiente. Pensemos sobre micro e nanocréditos, como na Índia, grande exemplo. Se você deixar alguns dólares sobre a mesa em transações que custam basicamente zero, você tornou inviável em grande parte atender tickets muito baixos. É simples, muito simples, custo da transação. Quando você digitaliza, você faz competitivo, eficiente, próximo ao custo marginal na transação. Você com isso possibilita participantes de mercado, instituições financeiras e bancos a incluir. Você tem que fazê-los interessados de forma para gerar receita suficiente num nível o ROI para esses clientes para prover serviços. Então, essa é a nossa chamada, o setor privado e as inclusões, o setor público da infraestrutura que é eficiente, num campo igualitário e os preços, custos marginais para provedores de serviços de pagamento a custos marginais. Com isto, você inclui, para dar um número rápido, 40 milhões de pessoas no Brasil aproximadamente ou melhor, fizeram seu primeira transferência bancária utilizando Pix. Antes nunca tinham feito. Então essa é a inclusão. Por quê? Instituições financeiras e bancos, especialmente após
a pandemia e porque é grátis, sem custo. É isto que inclui. É uma meta enorme para nós e a Índia praticamente já atingiu e tenho certeza que nós também vamos conseguir. Muito obrigada. É uma estatística fantástica que indica muito bem. Acho que teremos que encerrar aqui devido ao tempo. Eu gostaria de continuar essa conversa. Temos tantos pontos a abordar. Eu agradeço vocês pelo seu tempo, boa vontade. Eu acredito que o resto do mundo esteja assistindo e vendo vocês relatarem a sua experiência no Brasil e na Índia. Congratulações. Eu passo para a Thaís agora. Muito obrigada, a Sua Excelência Embaixador e Ritesh. Obrigada, Gary, pela moderação e ao Sr. João Manuel Pinho de Mello e Sr. Ritesh Shukla pela excelente contribuição neste painel. Os meios de pagamentos são impulsionados pela inovação e necessidade de um mundo sem fronteiras. A TCS é o maior player de tecnologia global, atuando em diversos segmentos. Seguindo para o nosso próximo painel, a nova era dos pagamentos. É com prazer que convido este time de executivos e experts. André Davi Marques, diretor de cartões, produtos e digital no Bradesco. Executivo com ampla experiência em grandes empresas como Accenture, American Express, Citigroup, Education First. Renato Tilchini, VP de Estratégia e Transformação da TIM Brasil. Ele tem mais de 25 anos de experiência em tecnologia, telecom, mídias, esportes, entretenimento em B2B e B2C. Rogério Panca é diretor da área de cartões e pagamentos digitais do Santander Brasil. Ele também é membro da atual diretoria da BEX. Já atuou como diretor do Banco do Brasil, Elopar, e foi membro de conselhos de administração de várias empresas. Rubens Fogli, responsável pela diretoria Negócios Cartões do Itaú, onde também já atuou em diversas diretorias de negócios digitais, produtos, cartões, rede. Também exerce cargo de membro de conselho de administração em diversas sociedades e empresas do grupo. E agora, nosso moderador, Tushar Parikh, que é Country Head do Brasil e Head Latam para bancos, serviços financeiros e seguradoras na TCS. Tushar, passo a palavra, por favor. Obrigado, Thaís. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este painel. Estou muito feliz por ter comigo estes incríveis executivos e suas contribuições. Obrigado por aceitar o convite, André, Renato, Rogério e Rubens. Vamos dar... Tushar, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje e participar desse painel. Obrigado, Renato. Tushar, obrigado pelo convite, é uma honra, de fato, participar com vocês aqui no painel. Renato, Rogério e André também, um prazer estar com vocês aqui para poder discutir um pouco da evolução dos pagamentos digitais no Brasil. Da mesma forma, Tushar, obrigado pelo convite aí da TCS, é um prazer poder conversar aqui com os meus colegas de painel e a gente compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos. Obrigado a todos. Obrigado, Tushar, pelo convite, pela TCS, proporcionar aí até a gente rever velhos amigos aí, o Renato, né, Renato? Temos aí muitos anos juntos aí na época das Olimpíadas. O Rogério, o Rubens aí, nossos colegas aí de mercado e de meio de pagamento. Um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. Perfeito, obrigado a todos. Vamos dar início a nosso painel em que falaremos sobre a nova era dos pagamentos digitais. Cada pergunta será respondida por 2 executivos e a pergunta final será respondida por todos os participantes. Nos últimos anos observamos que a velocidade da mudança tecnológica está afetando toda a economia. Mais dispositivos estão conectados à internet e as pessoas em todos os lugares usando ferramentas digitais para gerenciar suas atividades. O padrão de consumo está mudando devido aos pagamentos em tempo real, sempre disponível. Os clientes desejam que seus pagamentos sejam incorporados às suas jornadas, ao invés de realizar em outra etapa. Esta mudança de comportamento está impulsionando
a inovação em todos os setores e reforçando o conceito de Internet of Payments, IoT. Neste painel, falaremos das tendências do setor de pagamento, os desafios de implementar pagamentos invisíveis e as oportunidades que as empresas podem explorar neste cenário. Considerando que a pandemia trouxe uma mudança no comportamento do consumidor, começando a primeira pergunta com Rubens, como as novas expectativas do cliente influenciam na transformação do mercado de meio de pagamentos e como as novas plataformas de pagamento instantâneos como Pix aceleram isto? Rubens? Tushar, acho que o momento é ótimo para a gente falar de transformação em pagamentos, vindo e passando por uma pandemia como a gente tem vivido nos últimos meses. Eu costumo falar que toda mudança de comportamento ela muda de velocidade na hora que uma grande dor ou algo muito crítico se instala. A menos que isso aconteça, as mudanças elas não são em velocidade acelerada. E a pandemia ela tem toda a carga aqui da questão de saúde, a questão da sanitária, mas ela tem um benefício muito grande quando a gente pensa para a digitalização como um todo dos consumidores e principalmente de pagamentos, né? Acho que os números falam por si só. Hoje a gente pegando o mundo de cartão de crédito e cartão de débito, a gente já responde por mais de 35% dos pagamentos acontecendo de forma digital. Dentro desses 35% de pagamento acontecendo de forma digital, 30% já é o que a gente chama de card on file, né? Que sejam com cartões embarcados dentro das plataformas de pagamento. Isso foi muito acelerado pela dor que a pandemia causou, seja a questão do isolamento, seja a questão de entretenimento, ou seja, os apps de entrega de comida, os apps de entrega de compras de supermercado, entretenimento, música. Então, isso tudo facilitou muito e provocou que as pessoas procurassem a alternativa de migrar o seu pagamento tradicional, a forma que eles estavam habituados a fazer o pagamento por meio físico, seja dinheiro ou até o uso dos próprios cartões em meio físico, para o pagamento digital. Então, eu acho que o exemplo que a pandemia nos trouxe de migração de comportamento, ele vai ser acompanhado daqui para frente na mudança para pagamentos digitais de contexto, ou seja, qual é o contexto que de fato faz com que os consumidores queiram mudar a sua forma de pagamento, né? E aí, falando em contexto, eu acho que a gente tem no Brasil hoje um parque de cartões de crédito, cartão de débito e cartões pré-pagos bastante grande, já bastante bem instalados, que permite com que a migração da forma do pagamento físico, né, o cash, aconteça de forma cada vez mais natural e mais crescente. E aí estas formas de pagamento se darão cada vez mais por pagamento sem contato, seja NFC no próprio plástico, seja no próprio pagamento através das wallets que a gente já conhece no mercado brasileiro. Sabemos aqui de Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e outras tantas que a gente já trabalha aqui no Brasil. E eu acho que agora, fortemente, como você mesmo provocou, o Pix começa a entrar com um cenário muito novo aqui de possibilidade de pagamentos em contexto, né? Acho que cada vez que a gente pensa que um pagamento pode mudar, que um cliente pode mudar, um consumidor pode mudar o seu comportamento para pagamento digital, seja dos próprios cartões, seja para o Pix, vai ser buscando resolver uma dor natural que exista hoje. A pandemia foi um exemplo que acelerou bastante isso, e eu acho que agora, cada vez mais, os pagamentos vão estar associados a benefícios dentro das plataformas que o consumidor está utilizando, vão estar associados a gerenciamento do seu dinheiro, seja do ponto de vista de poupança, seja do ponto de vista de controlar melhor os gastos e a saúde financeira do cliente, e, de alguma maneira, a questão de colocar novos consumidores dentro do pagamento digital, né? E acho que isso fortemente se dará através do Pix e as contas de pagamento que falam bastante com inclusão financeira, com inclusão do novo público. Então, acho que
essas três alavancas aqui tendem a provocar bastante propulsão no meio tradicional, que é o dinheiro, né, para essas fontes de pagamento digital, sejam os modelos 4 partes, que a gente chama aqui modelo tradicional de cartão de crédito, cartão de débito e pré-pago, seja o próprio Pix alavancado por essas contas digitais todas. Então, eu vejo essa evolução de pagamento digital passando por esses 3 pontos. Muito bom, Rubens. Eu acho que é importante muito mais e melhor para nossos consumidores. Pontos interessantes que você falou. Agora, voltando para Rogério. Rogério, qual a sua perspectiva sobre esse assunto? O Rubens ele deu uma resposta assim, bem completa. A gente está 100% alinhado. Eu compartilho das mesmas visões do Rubens. Então, vou só reforçar e complementar alguns pontos que, inclusive, dão mais força para tudo o que o Rubens acabou colocando, né? De fato, né, o uso dos modelos digitais cresceu muito durante a pandemia. Acho que, para mim, um dos principais indicadores, né, que apareceu numa pesquisa que a WorldPay ela fez no ano passado, mostra que o consumo se utilizando de dinheiro, no ano passado, ele caiu 32%. Né? Então, isso reforça muito o que o Rubens está colocando. E uma coisa que é interessante, né? Quando a gente considera os meios de pagamentos digitais, olhando aí para cartão de crédito, débito, pré-pago, a gente no ano passado, em 2020, esse mercado cresceu 8,2% e o PIB brasileiro caiu 4,3%. Então, isso reforça o quanto a digitalização foi acelerada, olhando para pagamentos digitais, por conta de uma mudança de comportamento provocada pela pandemia. Acho que a gente nunca tinha visto uma mudança de comportamento com tamanha velocidade, sobretudo nas massas, né? Porque às vezes a gente vê uma mudança de comportamento digital para determinados públicos, seja pela idade, classe social, educação, mas com toda a massa se movimentando, provocada por uma questão de pandemia. E aí eu acho que eu destaco aí 2 pontos que o Rubens já trouxe. Um é a questão da utilização dos cartões, né, das compras não presenciais, né? Esse número, já em 2021, né, comparado a 2020, ele continuou crescendo. Então, o volume de compras não presenciais no primeiro semestre de 2021, comparado a 20, cresceu 40%. Então, a gente já fez uma mudança cultural, né, e as pessoas continuaram se valendo de realizar compras de maneira não presencial. Praticamente, a gente tem, é o que o Rubens colocou, a gente tem a cada 3 compras, a cada 3 transações, uma transação ela já é não presencial. Isso é uma realidade em 2021. E outra que suporta também o que o Rubens colocou foi a adoção, né, da tecnologia que caiu no gosto da população, da utilização do cartão, né, o Tap and Pay, com a tecnologia do contactless, o NFC. A indústria como um todo, né, comparando o primeiro semestre desse ano com o do ano passado, isso cresceu 500%. O número da indústria, a gente já percebe que 10%, isso em junho, né, de todas as compras realizadas com cartão já foram com a tecnologia do NFC. Aqui, até quando eu trago um paralelo, né, para o Santander, eu desde o início da pandemia até agora, eu já botei na rua mais de 23 milhões de cartões com essa tecnologia. Do total das minhas transações, isso olhando agora em setembro, eu já chego a quase 30% com transações feitas por aproximação. É lógico que a mudança dos valores mínimos, né, que a gente passou de R$100 para R$200, para a gente ter uma transação sem necessidade de impostação de senha, isso ajudou muito. Eu acho que, na linha do que o Rubens colocou, né, são várias situações que dão força para o digital acelerar ainda mais. O Pix é uma delas também, e acho que no final do dia, né, o Pix ele chega, traz mais um pagamento instantâneo para esse hall de pagamentos eletrônicos e a gente acaba combatendo, digamos assim, o dinheiro, né? A gente tem um cidadão, uma economia mais digital e a gente migra e sai do dinheiro. Esses seriam os meus complementos. Muito relevante, Rogério. Tá? Muito obrigado. E como vocês falaram sobre tecnologia, que é fundamental para a inclusão financeira também.
e trazer a população para os ecossistemas e plataformas, que é muito importante para financiar a inclusão e também plataformas para trazer mais pessoas na plataforma do pagamento e outras plataformas como Pix. Então, neste contexto, André, a evolução dos pagamentos através de celular possibilita a inclusão financeira? O que você acha, André? Tuxara, a pergunta é super interessante no aspecto que a tecnologia de mobilidade, né, o celular no caso, antes mesmo da inclusão financeira, já começou a ajudar nesse processo de inclusão tecnológica das pessoas, né? Principalmente num país como o nosso, que, de certa forma, ele demorou um pouco a se integrar em tecnologias que já estão um pouco avançadas no mundo, né? Obviamente, o Renato pode até opinar um pouco sobre esse tema mais numérico, mas a gente sabe que a gente já tinha mais de um celular por habitante no momento que ainda se tinha mais de 45, 50 milhões de pessoas desbancarizadas no Brasil, né? Onde suas transações financeiras não passavam por nenhum caminho formalizado ou de meio de pagamento ou bancário, né? Então, dessa forma, eu diria que alguns capitalizadores também ajudaram nesses últimos 2 anos, né? E o processo de utilização do celular como meio de inclusão financeira, tivemos um exemplo muito importante que aconteceu com a pandemia, que foi o auxílio emergencial, né? Que aí possibilitou uma rápida integração de algo que já era de uma cultura do brasileiro, de utilizar o celular, e rapidamente também colocou na mão dele a possibilidade de incluir o seu recebimento aí financeiro dentro desse ambiente, né? E foi, obviamente, a criação de um meio aí por um banco, por uma bandeira, onde se colocou rapidamente muitas pessoas que estavam à margem aí da inclusão financeira, né? E da bancarização, né? Então, o que eu vejo é que os meios de pagamento, né? Lembrando que a gente sempre tem o nosso arranjo, né, de pagamentos, né? E dentro desse arranjo que foi montado, a gente teve o beneficiamento de mais de 60 milhões de pessoas, né, que acabaram aderindo ao programa utilizando o app no celular. Bom, na esteira também desse catalisador, a gente teve o Pix, né, que se mostrou também um mecanismo bastante utilizado para transferência entre pessoas, principalmente pela questão de ter uma jornada fácil, uma jornada aí que é barato para o utilizador, né? Isso tudo trouxe um outro momento, né, onde as tecnologias passaram a ser amplamente utilizadas pelas pessoas, agora já incluídas no meio bancarizado, pagamentos, transferências, e obviamente se utilizando isso também para comodidade das operações bancárias, né? Temos alguns exemplos muito claros, né, que são pagamentos hoje por QR Code, e até principalmente para uso de Pix, né, que tem sido popularizado cada vez mais no Brasil, mas é algo que já funciona muito bem na Ásia, né, e até mesmo na Europa, né? Pagamento por aproximação muito bem falado pelo Rogério, pelo Rubens, né? Ou seja, a gente teve aí um crescimento de quase 5 vezes em 2020, né? Já representando uma movimentação de mais de quase 4 bilhões aí de reais. As próprias carteiras digitais, né, que amplamente vêm sendo difundidas, que crescem a taxas mais altas até do que no exterior, né? Ou seja, de forma taxativa, pode dizer que o celular, né, assim, o meio de mobilidade, aliado a tecnologias bancárias de meio de pagamento, trouxeram lentes para os públicos que antes não estavam se enxergando dentro desse ambiente de inclusão financeira, né? Então, eu acho que a junção desses dois pilares, que é a mobilidade, a facilidade da tecnologia para todos os públicos, num país tão diverso como o nosso, mas o próprio acompanhamento da tecnologia de meio de pagamento dentro dessa questão de mobilidade tem feito com que essas duas variáveis auxiliem de forma taxativa aí o aumento da inclusão financeira também, né? A possibilidade das pessoas terem mais acesso até linhas de crédito e até outros produtos e serviços que antes não era possível, né? Então, um benchmark super importante, a gente tem falado aí, a Índia é um benchmark importante
de inclusão, principalmente pela adoção aí lá em 2016 aí do UPI, né? Que é que é o equivalente ao Pix nosso aqui, né? Que acelerou bastante uma meta aí de bancarização da população, né? Que tinha que de fato levaria muitos anos aí pelo Banco Mundial, até uma estimativa de até 50 anos para ter aí 80, 90% da população bancarizada. Isso foi acelerado rapidamente pela questão da tecnologia, né? Não só da interface unificada de pagamentos, mas principalmente também por essa adoção poder estar em todos os meios e principalmente no meio do mobile. Eu acho que hoje, como bem falado, a questão da contextualização da transação, as pessoas querem também e acho que isso foi uma visão muito lá atrás, há 20, 25 anos, e que, de fato, a tecnologia de mobilidade ela seria uma extensão até das nossas próprias ações, né, do ser humano moderno. Isso vem acontecendo e, obviamente, a indústria vem acompanhando para que a inclusão financeira se venha também utilizar desse chassi tecnológico tão importante que é a mobilidade, aí o celular. Boa perspectiva, André. Agora eu vou perguntar a nosso amigo de telecomunicação, qual é a sua visão, Renato, sobre essa pergunta do celular, não? E inclusão financeira. Bom, eu sou um outsider aqui, né? Mas eu acho que tem uns números interessantes que eu posso dar de uma outra perspectiva, né? O Brasil, ele se conecta à internet via celular, né? A gente tem 180 milhões de pessoas no Brasil acima de 18 anos e temos 152 milhões de usuários únicos de celular. Então, o Brasil hoje, a verdade é que ele é muito conectado, ele é muito digitalizado e ele é feito através do celular. Se a gente olhar Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Netflix, a gente sempre é primeiro, segundo ou terceiro no mundo, né? Então, a gente é um país extremamente digitalizado, e digitalizado através do celular, como outros países emergentes, como a própria Índia, né? E aí, eu acho que o que aconteceu na pandemia foi que, com o auxílio emergencial, né, e a obrigatoriedade de, majoritariamente, conseguir resgatar isso através do mundo digital, catapultou toda a parte de pagamentos e financeiros do ponto de vista digital, né? Acho que a métrica que nós temos aqui mais interessante, que confirma essa tese, é o percentual de recargas do pré-pago, que é a base da pirâmide, que estava em torno de 35%, 36% antes da pandemia na forma digital, e hoje está acima de 60%. Ou seja, a base da pirâmide fazia 35% das recargas de maneira digital e hoje faz 62% das recargas de forma digital. É uma evolução fantástica, né? Então, talvez seja a maior confirmação que a gente tem aqui de que realmente houve uma digitalização na base da pirâmide. O topo da pirâmide, eu acho que já era digitalizado, né? Tinha alternativas, mas já era digitalizado. Agora, a base da pirâmide passou por um processo de digitalização e acho que vários falaram, né? Uma vez que eles conheceram isso, né, participaram e desenvolveram hábito, esse hábito não foi embora, continua. Esse número continua crescendo, mês a mês. Então, acho que a digitalização do dinheiro ela vai acelerar, eu acho que ela não vai diminuir, ela vai continuar crescendo. E aí muda um pouco, acho que todos falaram aí, né? O ecossistema como um todo, né? Isso apresenta algumas ameaças de um lado e algumas oportunidades do outro lado, né? Mas acho que essa acho que é a minha grande contribuição aqui como outsider, né? Trazer alguns números de acesso aqui, né? O Brasil é digital, é muito digitalizado, comparado com outros mercados mundiais, é digitalizado através do celular, e, sem dúvida nenhuma, a pandemia acelerou a digitalização do dinheiro na base da pirâmide, né? Obrigado, Renato, para ter outra visão de perspectiva também. E mudando agora um pouco sobre a inovação. Inovação tem viabilizado a transformação nas empresas atuais e entrada de novos players no ecossistema como fintech ou novos bancos digitais e incentivando a colaboração entre todos os participantes, havendo a evolução de omnichannel para o best channel, possibilitando a oferta do produto certo para um cliente certo,
Sendo assim, continuando, Renato, com você, que papel desempenha estes players na transformação digital na indústria de pagamentos? Bom, eu acho que, né, como a gente tinha falado, né, essa mudança repentina, essa digitalização acelerada, ela permite a criação de novos ecossistemas, né? A nossa visão como TIM é que a gente não vai ser uma empresa do segmento financeiro, a gente não vai se tornar um banco, a gente não vai se tornar uma instituição de pagamento. A gente acredita que o nosso valor nessa cadeia é exatamente a parte dos clientes. O nosso maior ativo é a nossa base de clientes, né? Nós temos mais de 50 milhões de clientes, temos uma capilaridade comercial, mais de 200 mil pontos no Brasil, 1.000 deles nos melhores lugares, né, que estão do país. É a nossa marca que é reconhecida, sólida, é a nossa capacidade de comunicar com esses clientes, a nossa capacidade de incentivar esses clientes a usar determinados produtos com o que a gente chama do gigaback, né, que a internet é um desejo muito grande ainda do brasileiro. Lembrando que o mercado de pós-pago, que somos nós, a gente consome em torno de 15 gigabytes por mês. E o mercado do pré-pago consome em torno de 3, 4 gigabytes. Ou seja, ainda existe muita demanda reprimida, que parte vai ser resolvida pelo 5G e por todo o espectro que está entrando, mas ainda existe muita demanda reprimida. Então, o gigaback é um incentivo real e o cliente percebe valor nisso, tá? Então, esse é a realidade do mercado. Desculpa, pessoal. Tem uma introdução aqui. Então, essa grande evolução nos posiciona como um player não de serviços financeiros, mas um player que permite a aceleração de novas empresas do segmento financeiro. Então, a gente não é um player, a gente não quer atuar como uma empresa de serviços financeiros, a gente quer atuar como um acelerador de empresas do serviço financeiro. Essa é um pouco a nossa visão no ecossistema. É diferente de algumas outras operadoras, mas a gente acha que tem uma grande oportunidade nesse sentido. Uma boa visão geral, Renato. Obrigado. E Rubens, e como os bancos se posicionam neste cenário, Rubens? Você está no mute, Rubens. Pronto, desculpe. Acho que tem uma questão super importante aqui, que é uma questão de segurança, né? Ou seja, como é que a gente olha para o crescimento, obviamente, do uso da internet, dos pagamentos digitais, mas como é que a gente evolui também com segurança para os consumidores mudarem a sua forma de pagamento. Então, de alguma forma, o ambiente digital ele traz desafios maiores do ponto de vista de segurança do que o próprio uso do dinheiro. Se a gente for ver do ponto de vista pessoal, o ambiente digital ele traz riscos que o consumidor muitas vezes não está habituado e não está preparado para isso. Então, acho que quando a gente pensa em segurança, ela é inversamente proporcional à usabilidade, né? Quanto mais seguro for e mais requisitos a gente pedir para que um consumidor faça um pagamento, pior vai ser a usabilidade, mais difícil vai ser dele concluir aquela transação. Então, é sempre essa balança que é colocada numa situação de pagamento digital, numa transação eletrônica, que precisa ser um bom equilíbrio entre a usabilidade e a segurança. E acho que essa questão de usabilidade e segurança, ela é facilitada quando se trabalha em conjunto, quando a indústria se reúne e trabalha em conjunto para evoluir a experiência do consumidor. A gente viu isso acontecer no mundo tradicional de pagamentos, que foi a indústria de cartão de crédito, que a gente chama do modelo de 4 partes, tanto na questão tradicional do uso do cartão nas maquininhas de cartão de crédito, como na questão que a gente fala já tanto do NFC como da tokenização das carteiras digitais. Quando toda a indústria se reúne, os emissores de cartão, os adquirentes com aceitação desse tipo de pagamento e as próprias bandeiras colocando esse chassi comum a todos eles, a gente conseguiu, de fato, entregar para o consumidor uma forma de pagamento segura e muito fácil de usar. Então, o Tap and Pay, que a gente vê hoje funcionando muito bem com as carteiras digitais e com o pagamento via NFC nos plásticos, foi viabilizado
através da reunião dos participantes da indústria e criando um padrão comum para que isso acontecesse de forma muito eficiente. Acho que o que a gente vai assistir daqui para frente no mundo de fast payment, no mundo do Pix aqui no Brasil, é algo muito parecido. O João Manuel acabou de comentar com a gente da reunião de todos os participantes da indústria para poder criar esse trilho de pagamentos de forma comum e robusta. E claramente a gente vai entrar num novo cenário agora em que esses pagamentos serão seguros, fáceis, e diversas outras avenidas aqui vão poder fazer com que a gente tenha outras modalidades de pagamento muito mais associadas aos contextos de cada jornada de cliente. E eu penso que tem duas frentes ainda que, no Brasil, a gente precisa avançar de forma importante. Tá? O Pix ele começa essa avenida de ter uma plataforma de pagamento, não necessariamente através só de cartões, mas que reúne todos os players da indústria de pagamentos aqui. Mas tem duas grandes alavancas que a gente ainda não conseguiu vencer, que é a identidade digital, apesar da gente já ter sido anunciado pelo próprio Banco Central que o Pix pode ocupar este lugar da identidade digital no Brasil, ainda não aconteceu. Acho que essa é uma alavanca importante que vai facilitar bastante o mundo de pagamentos digitais. E o segundo é a própria biometria facial. Não basta a gente ter a identidade digital como banco de dados, né? Mas como é que a gente autentica as pessoas diante dessa identidade digital, né? E a autenticação mais fácil que a gente conhece até hoje, que funcionou melhor no ambiente bancário, principalmente, foi a autenticação via biometria facial. Então, eu vejo essas duas novas frentes como grandes viabilizadores de pagamentos digitais facilitados aqui, em conjunto com o que o Pix já tem colocado adicionalmente à indústria de cartões aqui, o modelo tradicional das bandeiras e 4 partes. Muito bom, Rubens. Você falou muitos pontos importantes, não? A segurança, inovação, incluindo diferentes visões de desempenho que como transformação pode trazer. Obrigado, Rubens. Eu vejo as expectativas dos clientes, não? Com relação à velocidade, conveniência e segurança está mudando, não? E atender esses itens se tornou primordial para conquistar os clientes e manter o relacionamento com os atores. Tanto que estamos acompanhando que o serviço financeiro principal muda de conta corrente para aplicativo de pagamento, não? Em esse caso, Rogério, em sua opinião, a função de pagamento é o epicentro da inovação? Acredito que sim, Tuxar. É interessante que no passado, né, a gente tinha toda essa transacionalidade, ela vinha de uma conta corrente. Então, o cliente buscava a conta corrente para ter a transacionalidade de pagamentos, e até no passado isso via através de um talão de cheque, né? E de uma maneira até o próprio cliente tinha mais prazo ou uma espécie de parcelado sem juros, que hoje ele tem no cartão, com o cheque pré-datado, né, lá atrás, né? O tempo mudou e hoje, para o cliente fazer um pagamento, né, ele não precisa nem mais sacar o cartão de crédito da carteira, né? Ele pode fazer o pagamento através de um device, né, de um celular. O interessante é que a credencial de pagamento ela está dentro do celular. O cartão de crédito ou cartão de débito, ele está dentro do celular. Então, cada vez mais, né, eu vejo que houve essa mudança da conta corrente para o pagamento. O pagamento ele dá inclusão, né? Então ele dá acesso, seja acesso a crédito ou até hoje em dia, né, quando a gente pensa no mundo de hoje, se a pessoa não tem o meio de pagamento, ela não tem, por exemplo, acesso a serviços de streaming, né, a um Uber, a um 99 táxi. Então, assim, o pagamento é fundamental hoje em dia para necessidades básicas. Então, por isso que eu trabalho muito com o que você colocou, né? A credencial de pagamento, o pagamento ele passa para o epicentro, né, desse ecossistema, e que o digital acaba acelerando tudo isso. Obrigado, Rogério. Boa visão parte de você. André, agora perguntando a mesma coisa
qual é a sua opinião sobre isso? Eu concordo completamente com o Rogério. Eu acho que ao longo do tempo, né, a tecnologia ela acaba mostrando para a gente que ela vem mais para auxiliar e às vezes mimetizar alguns comportamentos e até processos de uma forma para outra, né, que cada vez se integre mais no dia a dia das pessoas, né? Tragam aí comodidade, tragam uma facilidade nos seus meios e obviamente com a transformação digital, com a quantidade de informações que a gente tem disponíveis hoje, é natural que a gente tenha uma migração de plataformas, mas é importante também ressaltar que os conceitos eles permanecem praticamente os mesmos, né? Em formas diferentes, né? A gente tem falado muito sobre a questão dos pagamentos, dos meios de pagamentos, das formas de que hoje, naturalmente, pela maior inserção da tecnologia, isso vem se transformando. Mas é super relevante a gente não esquecer que todos esses meios de pagamento fazem parte de arranjos, né? São arranjos que são extremamente bem montados, que já vêm de anos, que acabam estabelecendo de uma forma segura as interações aí mercantis e também entre pessoas, né? Ou seja, ao longo dos anos se desenvolveu muitos mecanismos importantes de utilização dos meios de pagamento, né? Não só para utilização doméstica, mas também para transferência, para empréstimo, inclusão social, principalmente pagamentos até cross-border, né, em outros países e uma série de outros benefícios que acabam hoje se transformando na unificação da própria experiência que as pessoas vêm tendo com o advento de maior tecnologia, né? Então, assim, eu vejo a questão da conta corrente. Hoje a gente aplica até algumas contas, conta digital. Hoje a gente sabe que efetivamente aquela conta corrente tradicional ela acabou sendo substituída, mas ela ainda tem uma função muito importante, pois ela é o chassi ainda bancário principal, né, do cliente, nas suas transações, com recebimento de salário, transferência, pagamento, toda a parte de controle de um crédito imobiliário, uma série de outras coisas. Embora isso se faça hoje também através de estruturas modernas aí de outros tipos de conta, né? Então, assim, eu vejo muita questão da derivação tecnológica, né, que vem acontecendo nos meios de pagamento e também nessa transição, né? Até a própria conta corrente tradicional demanda um cartão de débito ou múltiplo, né? A materialização, né, dentro do arranjo de pagamentos das suas transações mercantis das pessoas, né? E aí o aplicativo, né, novamente, ele é uma derivação de tudo isso, né? E também, em parte, da desmaterialização que a gente vem fazendo da conta corrente, do cheque, do plástico físico, né? Embora a gente ainda mantenha esse arranjo muito bem formado, muito bem estruturado, né? Com novos integrantes, com outras modalidades se incluindo, tentando montar arranjos, né, como o Pix agora, né? Então, isso é muito importante nessa dinâmica da função dos meios de pagamento, né? Não tenho dúvida, né, que os aplicativos eles acabam se tornando o grande epicentro das transformações, por tudo aquilo que a gente já falou, da grande capilaridade que a gente tem hoje desses meios nas mãos das pessoas, né, a quantidade desses devices, da facilidade, né? E uma vez que ele consegue também congregar todas as necessidades das pessoas e nas interações do dia a dia, né? Compra, transferência, viagem, aquela coisa toda. Tudo hoje a gente consegue fazer através de aplicativos de pagamento, né? Então, assim, eu vejo que mais importante do que o próprio avanço dos aplicativos como um grande epicentro, eu vejo também o acompanhamento, né, que os meios de pagamento vêm fazendo do ponto de vista de inovação, onde a gente pode ter vários modelos transacionais hoje congregados em um único aplicativo, né? Então, acho que sem dúvida, é um epicentro de transformação e isso tudo a gente vai ter derivações ainda maiores no futuro aí, com o advento do IoT, dessas transações que acabam ficando transparentes e elas acontecem naturalmente sem a nossa própria interferência.
A questão que o Rubens levantou do reconhecimento facial, da própria forma da gente tangibilizar tudo que a gente tem trazido de inovação para um ambiente de segurança na identificação dessas transações. Então, acho que, sem dúvida, tem um campo ainda, uma pista muito longa para avançar, mas se torna, sem dúvida nenhuma, o grande epicentro aí das transformações aí que vem acontecendo no meio de pagamento. E não só isso, mas também nos próprios serviços financeiros. Interessante, André, obrigado. E estamos chegando ao final do nosso painel, por causa do horário, mas pontos muito relevantes. E das perguntas e conversas, eu acho que pode continuar a próxima 1 hora mais preocupado com o horário de vocês. Então, foram muitas informações valiosas sobre a transformação da indústria de pagamento por parte de vocês. E vamos a começar com a última pergunta. E também solicito cada um de vocês como uma resposta e fazer como uma consideração finais com a mesma pergunta, certo? Então, como vocês imaginam o futuro dos pagamentos? E suas considerações finais do nosso painel. Então, vou começar falando alfabeticamente, primeiro com André, depois Renato, Rogério e Rubens, para dar suas considerações finais e o futuro dos pagamentos, como vocês vejam, não? Então, André, novamente para você. Tuxar, primeiramente, e agora, ultimamente, como última questão, queria antes agradecer aí o convite e dizer que fiquei muito honrado aí dessa oportunidade, inclusive, de encontrar nossos amigos aqui da indústria. O Renato, embora seja um outsider na indústria de pagamento, tem papel fundamental aí dentro da indústria que atua, que é de mobilidade, né? E indo para a pergunta, é sempre muito difícil fazer previsões, né? Cravar tendências nesse ambiente que hoje a gente vive, que é muito dinâmico, muito cheio de transformação, né? E informação disponível. A gente vê as mudanças acontecendo muito rápido e muitas vezes a gente acaba não conseguindo nem parar para pensar como poderia se realizar um futuro, né, disso tudo, né? Mas eu não tenho dúvida sobre o alcance da tecnologia nos meios de pagamento, né? Então, a gente vê as acelerações de algumas tendências nesses últimos 2 anos, até por imposição de necessidades aí no caso da pandemia. E, culturalmente, a gente pode dizer que o progresso no meio de pagamento quase que é simultâneo em todas as partes do mundo, né? Um pouco mais avançado na Ásia, mais conservador na Europa. A gente sabe que, em termos de expansão tecnológica, isso acaba tendo sua diversidade, né? Mas é inegável que o próximo passo é a integração dos devices no dia a dia e no controle do meio de pagamento, como a gente já vem falando, né? De novo, voltando um pouco com o IoT, é um exemplo muito claro disso, onde a gente acaba integrando experiências de compras por devices que estão até um pouco fora do nosso pensamento atual, né? Então, imagina, a gente vai começar a ter iniciação de compras através de geladeiras, televisores, até os carros monitorando, fazendo as nossas próprias interações no meio de pagamento. E isso vai trazer uma redução significativa da abrangência do uso físico dos meios de pagamento e cada vez mais para esse ambiente tecnológico e imaterial que vem se criando, né? Então, eu vejo que o futuro ele passa também por uma grande transformação desse arranjo muito bem falado aqui na nossa discussão, né? Que é esse arranjo de pagamentos, né? Entre as bandeiras, os emissores, os credenciadores, os próprios lojistas, né? Que vão ter que trabalhar muito forte para garantir, obviamente, desde logística de pagamento para os lojistas e uma infraestrutura de segurança muito forte para essas transações que são mais sofisticadas, né? Nesse ambiente tecnológico que a gente aqui está imaginando tudo, né? Então, eu vejo que o futuro ele é bastante promissor do ponto de vista do desenvolvimento de tecnologia de meio de pagamento, mas para nós ele causa até uma certa dúvida do quão rápido isso vai ser, né? Por conta das acelerações que a gente tem visto aí principalmente da tecnologia.
que acaba empurrando todas as pessoas para dentro de uma nova ordem aí, que é essa ordem da gente cada vez mais experimentar e colocar todas as experiências integradas na vida das pessoas. E o meio de pagamento, como sendo algo super importante no dia a dia, não vai ficar fora disso. Acho que um pouco aí dessa visão aqui. Né? Excelente, André. Obrigado. Agora eu passo a palavra para Renato. Obrigado, Tushar. Obrigado ao TCS pelo convite. É uma honra participar desse painel, né, como um outsider. Eu acho que como uma empresa que quer ser menos telecom, mais tecnologia e mais cliente, o que a gente vê como futuro, né? A gente vê como futuro sempre uma aceleração da digitalização. A gente acredita que o que está acontecendo agora em serviços financeiros aconteceu em algumas outras indústrias, aconteceu com a gente mesmo, né? A transição do SMS para o WhatsApp, né? Foi uma certa digitalização das mensagens, né? Então, esse efeito de digitalização, ele é um efeito que ele acelera, a gente não acredita que ele desacelera, né? Eu acho que o Rogério colocou que o consumidor novo também tem um comportamento diferente, né? Como é que ele consegue sobreviver hoje sem Uber, sem Netflix, sem Spotify, né? Não tem mais como, né? Então, existe uma mudança do comportamento, existe uma mudança da geração, então existe uma aceleração da digitalização. A gente acredita que isso vai criar um ecossistema diferente. A gente acha também que o WhatsApp Pay, de alguma maneira, vai impactar esse sistema, né? A penetração do WhatsApp no Brasil é única no mundo, né? O único lugar do mundo onde um lojista faz um anúncio, em vez de botar o telefone, ele bota o símbolozinho do WhatsApp, né? Então, esse é único no mundo, nenhum outro lugar do mundo isso acontece. Acho que parte da culpa é nossa, como operadoras, que promovemos demais aí o WhatsApp, então tem uma penetração muito grande, né? Então, o WhatsApp Pay, a gente acredita que vai ter um impacto nesse mercado de alguma maneira. E a gente acredita que o futuro do pagamento ele vai seguir o futuro da audiência, né? Acho que todos colocaram aí, né? Vão se criando novos ecossistemas e o pagamento é uma feature lá dentro desses novos ecossistemas. Então, todos nós vamos passar por uma grande transformação nas nossas indústrias nos próximos anos. E aí vão aparecer ameaças e vão aparecer oportunidades. Então, eu acho que esse é um mercado cada vez mais de alianças, de competition, né? Da gente cooperar, da gente conseguir construir ecossistemas para a gente conseguir sobreviver neles, né? Então, olhando para o futuro, a gente acha que o WhatsApp tem um impacto, a gente acredita numa aceleração ainda maior da digitalização do dinheiro e a gente acredita que o futuro não é um futuro de uma única empresa, ele é menos claro, ele é mais cinzento, ele é mais confuso, e a criação de ecossistemas e de parcerias de alianças é muito importante para conseguir sobreviver e ter sucesso nessa nova ordem que está sendo criada. Obrigado de novo, Tushar e TCS, pelo convite aqui para o painel. Obrigado, Renato. Eu passo a palavra a Rogério para concluir sobre essa pergunta. Rogério. Obrigado, Tushar. Aproveito para agradecer mais uma vez o convite para participar do evento, do painel, e todos os colegas aqui de painel. O debate foi excelente. Em relação ao futuro dos meios de pagamento, eu vou na linha do que os que já colocaram aqui, né? Eu acredito numa digitalização ainda maior. Acho que só falando um pouco sobre este ano, né, e 2022, a gente vai fechar esse ano já com uma penetração dos meios eletrônicos de pagamento em 50% do consumo das famílias, e a indústria como um todo projeta uma penetração de 60% dos meios de pagamentos eletrônicos no consumo das famílias. Então, assim, continua crescendo, a gente continua aumentando a nossa penetração, o digital vai só acelerar. No ano passado, eu coloquei, a indústria cresceu 8%, esse ano a gente projeta um crescimento da indústria de 27%, e por enquanto os números aí que a gente discute na nossa associação é de um crescimento para o ano que vem de 20%. O que eu acho que é muito interessante em relação à digitalização é que, como eu coloquei, né, o número de novos e-consumidores, ele continua crescendo, mesmo com a flexibilização que a gente está tendo aqui do distanciamento social, e a gente está vendo isso acontecer no transcorrer desse ano. Eu não tenho dúvida que os clientes eles vão buscar ainda mais alternativas para serviços bancários e de pagamentos de forma digital. E uma coisa que eu acho muito bacana na nossa indústria é que os investimentos tecnológicos, né, que foram feitos
nas últimas décadas, eles trazem mais eficiência e segurança ao ecossistema de meios de pagamento. Isso tudo garante que a experiência do usuário seja o ponto central no processo de digitalização dos pagamentos e da economia como um todo. O Rubens colocou de maneira muito importante a questão da segurança, né? A gente fala muito aqui em pagamentos dos 3 S's, né? Tem que ter o S da segurança, o safe, tem que ter simplicidade, né? A smart, né? E tem que ser simple, né? Simplicidade e smart. Então, é smart, simple e safe. A gente tem que estar sempre conciliando esses 3 elementos aí no nosso tripé de pagamentos. A minha visão, tá? No futuro, a gente caminha cada vez mais para pagamentos sem fricção. A gente usa muito o conceito de uberização dos pagamentos, né? Você consome um serviço, paga e nem percebeu o que pagou, né? Uma preocupação muito grande com a questão da jornada ponta a ponta do cliente, de compras, né? Por meios digitais. Essa experiência cada vez mais tem que ser mais intuitiva, mais fluida, mais seguro. É importante criar esses momentos mágicos, né, nas experiências de pagamento. A gente já sabe que a experiência de pagamento é um daqueles momentos de tudo ou nada, né, para os consumidores. Seja no momento em que ele vai passar ou inserir um cartão no POS ou preencher informações em uma página de pagamento online. Na minha visão, tá, será fundamental oferecer essas experiências de pagamento para clientes, tornando cada vez mais essas rotinas significativamente mais fáceis, né? O principal objetivo dessa nova experiência de compra tem que ser, lógico, tornar os pagamentos mais fluidos por meio de armazenamento e também de transferência segura de credenciais de pagamento. Acho que é uma jornada, a gente iniciou bem essa jornada e os próximos anos vão falar muito disso que eu comentei aqui. Excelente, Rogério, obrigado. E agora convido também o Rubens para dar seus comentários finais. Charles, primeiro, obrigado pelo convite para o painel. Obrigado aos meus pares de painel aqui também pelos comentários. Acho que foi um debate super bacana, super produtivo aqui, com informações super relevantes e complementares. E respondendo diretamente a como é que eu vejo a evolução dos pagamentos digitais, tentando ser complementar ao que já foi dito, eu vejo o pagamento digital evoluindo assim como o cenário de transformação digital que acontece no mundo. Então, eu acho que ele está diretamente relacionado. O pagamento em si, ele vai evoluir assim que as transformações digitais também evoluam na velocidade que elas evoluem. Ele se torna necessário e ele não é a expectativa do consumidor vem daí. Ou seja, com a evolução das plataformas digitais, com a evolução das experiências digitais, o consumidor se tornou mais exigente. Então, o pagamento teve que mudar também, teve que se transformar e cada vez ser mais conveniente, mais fácil, imperceptível. Ninguém acorda querendo fazer um pagamento. O pagamento é meio, não é fim. O fim é a realização de um sonho, o fim é a execução de uma jornada de pagamento, não por ela em si, mas sim pelo aquilo que está sendo conquistado ou de alguma maneira está sendo executado ali do ponto de vista de pagamento. Então, a questão de ser fácil, simples, seguro, ela é super importante quando a gente muda de ambiente e vai para o ambiente digital. Outros 2 pontos que eu vejo bastante relevantes ainda em transformação é a questão de contexto. Cada vez mais os pagamentos deverão acontecer no contexto em que o cliente está, no contexto que mais lhe favorece, para que de fato ele aconteça de maneira imperceptível, que ele seja indolor e que não seja algo que seja complexo, que não dificulte a jornada que o cliente está. E por outro lado, além de não dificultar, eu vejo o pagamento cada vez mais ligado aos benefícios que o cliente pode ter nessas jornadas e nesses ambientes, nessas plataformas, dentro desse ambiente de transformação digital e de contexto que a gente está falando. Então, conveniência, facilidade, contexto e benefício, para mim, vai pautar a evolução dos pagamentos digitais. E um outro contexto que eu acho que é super relevante é a questão dos players que atuam na cena de pagamento, no cenário de pagamento, né? Até então, a gente tinha os bancos como os principais agentes
do cenário de pagamentos. A gente hoje tem um ambiente muito mais completo quando a gente olha para pagamentos. Além dos bancos, a gente tem a entrada das fintechs, a entrada dos neobanks, a gente tem as próprias big techs, estamos falando aqui de Apple, de Samsung, WhatsApp, como o próprio Renato comentou. Então, assim, acho que tem um contexto grande, além do contexto de outras indústrias. Estamos também com o Renato aqui representando a TIM, entrando no mundo de pagamentos, em parcerias, cooperando, competindo. Então, acho que esse novo cenário, que antes era ocupado só pelos bancos, e hoje a gente tem bancos, big techs, varejista, telecom, entretenimento, todo mundo atuando de alguma forma no contexto de pagamento. Acho que isso também ajuda no cenário aqui de entregar uma experiência melhor para o consumidor, com contexto melhor, com benefício melhor. Então, eu acho que o cenário é positivo, tá? Aumento de competição, melhora de experiência e transformação acompanhando aquilo que o usuário tem demandado. Então, esses eram os meus pontos aqui. Agradeço mais uma vez, Tushar, pelo convite e pela participação aqui. Obrigado, excelente, Rubens. E eu acho que assim nós encerramos este painel. Quero agradecer novamente ao André, Renato, Rogério, Rubens, por compartilhar tantas informações relevantes e agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Um ótimo dia a todos e até o próximo. Muito obrigado. Obrigado, até logo. Obrigado a todos. Passo a palavra para Thais. Obrigado a todos. Obrigada, Tushar. Novamente agradeço aos nossos panelistas por toda a contribuição nesse painel. André, Renato, Rogério, Rubens, muito obrigada. Agora, para o encerramento e agradecimentos finais, convido o Marcelo Wurman, CEO para a América Latina na TCS. Marcelo, por favor. Um debate muito interessante, Brasil e Índia, então, fortemente focados em inovação, ecossistema para criar novos serviços financeiros ofertados, Open Banking, Open Finance, bancos digitais estão mudando drasticamente a experiência do cliente. Isso foi começado por grandes bancos, mas também outros stakeholders do ecossistema, como as fintechs. Hoje nós ouvimos como os clientes querem seus pagamentos embutidos na jornada do cliente e como a tecnologia ajudou a conduzir a transformação de pagamentos. TCS está sendo parte dessas iniciativas, apoiando os clientes, alavancando o nosso conhecimento do contexto, abordagem de inovações e construindo no que acredita ser o maior player de tecnologia. Então, agradeço os panelistas de hoje na sua participação nesse debate que auxilia fomentar novas ideias. Muito obrigada, especialmente ao embaixador da Índia, Suresh Reddy, pelo seu apoio e guia para este evento. Estamos felizes em continuar participando e criando esses fóruns e realmente gostaríamos de ouvir do seu lado e nos dê um feedback e vamos continuar engajando nesta transformação tão interessante e o debate relativo. Muito obrigada e desejo a todos um excelente dia.
Money has come a long way. From being grains, shells, metal coins, paper, plastic, it has taken many forms and shapes for at least last 3,000 years of human history. But who would have imagined that one day it would become so advanced that it becomes invisible? TCS connected hundreds of banks, financial institutions, and millions of citizens all over India using a secured, resilient, innovative, always-on payment platforms of RTGS, NEFT, and NACH. These advanced financial platforms have now become the digital spine of India's economy, empowering the Digital India vision by providing anytime, any amount, anyone to anyone, anywhere, any device, any channel, any bank to any bank transactions. So many any's, making it one of the world's most innovative payments infrastructures. So the next time you get that SMS ping that says your money's in the bank, TCS helped get it there. TCS, part of your story.